Muito bem, então vem falando. Artigo 1º, as zonas eleitorais. Quem que cria a zona? Resolução do TRE. Mas essa resolução do TRE criando uma zona só entra em vigor depois que o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília aprovar. Quando uma cidade começa a crescer muito a população, é preciso criar mais uma zona, né? Então a zona, quem cria, é uma resolução do TRE, mas o TSE tem que aprovar. As zonas eleitorais, elas estarão diretamente subordinadas à Corregedoria Regional Eleitoral. Todo tribunal tem corregedoria. O TRE tem a sua corregedoria. O corregedor regional é um desembargador do Tribunal de Justiça. E também ele acumula a função de vice-presidente. Então as zonas estarão diretamente subordinadas à corregedoria. A jurisdição de cada zona cabe a um juiz de direito em efetivo exercício, como nós já falamos. Então cada zona terá um juiz de direito. Tudo que acontecer nessa zona eleitoral, que resultar num processo eleitoral, onde for praticado um crime eleitoral, onde for ligado a uma questão lá do partido, do diretório municipal, da filiação do partido, do domicílio eleitoral, de título eleitor, isso é o juiz que vai julgar, que vai decidir, que vai responder. Então a gente fala que a jurisdição cabe a um juiz de direito. Lembre-se, o juiz de direito é um juiz da justiça estadual. Todo estado tem justiça estadual. Ele é concursado. Ele tem lá a vara onde ele exerce as atribuições dele. Às vezes no juizado também, que é uma espécie de vara. Mas um juiz pode, lá na comarca, acumular essas funções dele, de juiz de direito, com a de juiz eleitoral. Quando ele faz isso, ele vai exercer o juízo eleitoral. Ele vai julgar processos eleitorais. Claro, ele vai trabalhar mais que os colegas dele, mas para isso ele vai ganhar uma gratificação durante 2 anos, que será paga pela Justiça Eleitoral, em torno hoje de R$5.000. Desde a homologação da respectiva convenção partidária, todo partido tem que fazer sua convenção antes das eleições. Normalmente vai até dia 30, vai no período de 3 meses que antecede as eleições, para definir quem serão seus candidatos e tudo. Então, desde essa convenção, que se dá, em regra, 90 dias antes, até a apuração final da eleição, quando o TRE proclama quem for os eleitos, seja para prefeito, seja para deputado estadual, seja para governador, seja para senador, não pode um juiz eleitoral, né, não pode servir como juiz eleitoral o cônjuge, marido ou esposa, ou companheiro ou parente consanguíneo afins até 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Então, por exemplo, se vai ter uma eleição municipal, um dos candidatos, o juiz é parente de um que está querendo ser candidato a prefeito ou a vereador, ele não poderá ser juiz eleitoral. Se ele for parente até 2º grau de quem está se candidatando a um cargo eletivo. Pode ser vereador, pode ser prefeito, vice-prefeito, governador, vice-deputado estadual, deputado federal, senador, até presidente. Então, não pode ser juiz eleitoral um juiz de direito que seja parente de quem está se candidatando. E se esse parentesco for até 2º grau. Seja de parente consanguíneo, de sangue, pai, irmão, filho e tudo, ou afinidade, cunhado, sogra, genro, etc. Até 2º grau. Agrifem isso aí. Observar-se-á, no caso de impedimento de que trata o parágrafo 1º, nesse caso aí, se ele tem um parente, que a indicação do substituto, então, se o juiz tem um parente que está se candidatando, ele não pode ser. Então, ele vai ser substituído. Esse substituto, está dizendo aí, deverá recair dentre os juízes de direito da mesma comarca. E, na falta deste, dentre os da comarca substituto, de acordo com a tabela do Judiciário Estadual. Ou ainda, na impossibilidade, os juízes de comarcas mais próximos. Então, lá na Lei de Organização Judiciária, tem uma escala de substituição. Então, se numa comarca, por exemplo, você vai na comarca, vamos imaginar, uma comarca de Teófilo Otoni, lá você tem cerca de 10 ou mais juízes, né?
Quando um juiz eleitoral lá é parente de alguém que está candidatando, ele não pode. Aí ele vai ser substituído por um outro juiz lá da mesma comarca. Mas se é, por exemplo, lá na comarca de Pratápolis, lá só tem um juiz. Aí tem, na lei de organização judiciária, um esquema, uma escala de como é que é feita a substituição. Ok? Então é importante saber o seguinte: se o juiz não pode ser juiz eleitoral porque tem um parente candidatando, ele vai ser substituído. Se for na comarca que tem mais juízes, um deles vai ser o substituto. Se for uma comarca que não é possível, não tem mais de um, só tem um, tem várias comarcas que só tem um juiz, por exemplo, Cristina, Itumirim, Tupaciguara, Montalvânia, Dores do Indaiá, Ibiraci, Jacinto. Então, aí se só tem um juiz, aí normalmente vai ser um juiz substituto, um juiz de direito substituto que o tribunal manda. Ou então tem uma escala que a lei de organização judiciária é que regulamenta. Bom, é claro que na comarca que tem mais de um juiz, os juízes ficam interessados em exercer o juízo eleitoral, em ser o juiz eleitoral. Porque eles vão ganhar esse adicional, essa gratificação. Então todos, naturalmente, vão querer, tem interesse, obviamente. Nas comarcas que só tem um juiz, ele fica tranquilo, é só ele, não há disputa, não há concorrência, então é tranquilo. Por isso que nessas comarcas que só tem um juiz, o juiz fica lá há muito tempo, porque ele vai ganhar essa gratificação enquanto ele for juiz lá. Muito bem, mas o fato é o seguinte: quando na comarca tem mais de um juiz, quem que vai designar, quem que vai nomear o juiz que vai ser o juiz eleitoral, que vai exercer o juízo eleitoral, cabe a quem? Anotem isso: corregedor regional eleitoral. O corregedor é um juiz lá do TRE, é um desembargador, que acumula também as funções de vice-presidente. Você já viu que o TRE tem 7 juízes. 2 dos 7 são desembargadores. Um é o presidente, o outro é vice-presidente e corregedor. É esse que acumula as funções de vice-presidente e corregedor, que indica, que nomeia, que escolhe o magistrado que vai ser o juiz eleitoral, que vai exercer as funções eleitorais, que vai exercer o juízo eleitoral.